Boa tarde. Aula 6, bem-vindos à Economia Brasileira. E hoje o tema vai ser instituições. Então, mas antes disso, eu vou querer continuar aquilo que eu comecei na aula passada, mais 5 pessoas para fazer a apresentação. Então, eu acho que é Bernardo Mafra. Pode fazer. Professor, oi turma, boa tarde. Hoje deu certo a câmera aqui, não travou o Zoom. Bom, eu sou o Bernardo, tenho 24 anos, sou formado na UNB e, enfim, ingressei no programa de mestrado em 2020, eu comecei. Sou da turma do Ricardo, do Lucas, o outro Lucas também, enfim, estudamos juntos para ingressar na UNB, inclusive, e atualmente eu estou começando a minha pesquisa em relação à teoria dos leilões, voltado à nova lei de licitações. É isso, obrigado. Tá ótimo. Então, você está no departamento que tem Maurício Bugarinho, está no lugar certo. Cícero Rodrigues de Melo Filho. Acho que o Cícero não está, então. Então, Débora Costa Vieira. Tudo jóia? Vocês estão me ouvindo? Está funcionando bem? Estamos ouvindo. Eu sou a Débora. Eu entrei no doutorado em Economia há 3 semestres, nessa bagunça agora de pandemia, né? Eu sou formada em Direito e em Economia, eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. Eu, inclusive, a graduação, tive algumas aulas com Bernardo, com você, né, com outros professores, e daí eu fiz o mestrado em Direito e agora eu voltei para o doutorado em Economia. Gosto bastante dessa parte de análise econômica do direito, agora estou coordenando uma pós-graduação também em análise econômica do direito no ISC, que é a Escola Superior do TCU. Eu sou auditora de controle externo, trabalho na parte de petróleo e gás natural, e minha pesquisa é relacionada a essa área, teoria dos jogos, economia dos incentivos, estruturação de incentivos, e gosto bastante de economia das instituições também, e análise econômica do direito. É isso. Obrigado, Débora. A Daisy, ela falou que não estaria aqui hoje, então Douglas Moreira Mangini. Acho que o Douglas não está, então Fábio Augusto Fujita. Boa tarde, meu nome é Fábio. Eu fiz graduação em Engenharia Elétrica e Administração de Empresas, fiz mestrado em Engenharia Elétrica e agora estou fazendo mestrado em Economia. Também entrei no começo de 2020. Minhas áreas principais de interesse é macro e econometria. Obrigado. Quer dizer, você fez Engenharia Elétrica na graduação, e aí, Isso. e agora vê. Interessante. Meu filho acabou de entrar na Engenharia Elétrica da UNB, então vamos ver. Fábio Springer de Freitas Pereira. Boa tarde, eu sou o Fábio, eu sou graduado em Economia pela própria Universidade de Brasília, ingressei no mestrado em 2020, então esse é o 3º semestre, né, do curso, e eu comecei agora com a minha pesquisa, né, ela tem relação com incentivos políticos na disposição de emendas parlamentares, dentro de uma visão de economia política, né. Bom, interessante. Tinha uma época que eu trabalhava bastante nessa área, uns 20 anos atrás, mas até hoje tenho interesse nisso. Então, vamos pegar mais um só, João Pedro Lang. Nós temos 3 João Pedros, é incrível. Qual a probabilidade? Mas então, agora João Pedro Lang. Professor,
Desculpa, só Boa tarde, antes de professor. passar a palavra para o João Pedro. Desculpa, João, desculpa interromper você. Não se problema. Só questão de ordem. Será que eu estou na lista, professor? Porque demorou para ser incluído meu e-mail no Google Drive. Pois é, eu vou colocar você aqui junto. Eu estou com a lista que eu imprimi algumas semanas no começo, talvez não esteja completa, e eu estou botando aqui. Eu vou botar seu nome aqui, daí... Te agradeço. Tá. Porque eu estou regularmente matriculado na disciplina, tá? Tá. Eu vou até dar uma olhada lá no CIGAR, fazer uma lista nova para ver. Mas já está aqui. Beleza. Tá bom, então desculpa, João. Não, certo, eu sou João Pedro Lang, estou no primeiro semestre do mestrado de Economia, né? Eu me graduei de Economia também aqui na UNB, e apesar de ainda não ter começado minha pesquisa, né, de mestrado, eu tenho interesse na área de Economia do setor público, de economia aplicada. Daí o meu interesse é seguir nessa área mesmo, para pesquisa. Tá bom, obrigado. E o João eu conheço de complexidade, fez a disciplina de complexidade na graduação comigo. Então tá bom, vamos parar aqui, daí a gente continua nas próximas aulas. Eu sei que fica um pouquinho tenso, isso aqui fica pensando, será que vai chegar a minha vez ou não? Você vai pulando assim, mas... Então tudo bem, peraí, tem que admitir. 3 pessoas aqui. Tá. Tá. Primeira coisa que eu quero fazer eu quero passar um videozinho de na verdade é propaganda de um livro. Um livro que isso era para ter chegado na aula passada, na aula de custos de transação. E eu acho que isso aqui encaixa um pouquinho nessa ideia, e encaixa um pouco hoje com instituições, essa ideia de que o mundo muda, então as instituições, as leis que antes davam conta do recado, resolviam, conseguiam mediar os conflitos e tudo mais, deixam de fazer. Esse livro é especificamente sobre a lei, e também é uma abordagem meio de complexidade. Então tem a ver com custo de transação, mas tem a ver com o tema essa nossa ideia de que o mundo vai mudando e qual que é a nossa capacidade de adaptar ele. Deixa eu só passar ele primeiro. Ele leva, assim, 3 minutos, mas eu achei muito bem feito. Inclusive, eu comprei e já li esse livro para quem tem interesse em law economic, direito, essas coisas interessantes. O nome da autora é Julian Hatfield, que faz parte desse pessoal de nova economia das instituições. Eu vou ter que compartilhar o som primeiro, então deixa eu pausar aqui, compartilhar o som, aqui. Me avise se tiver sem o som. Então, lá vai. Deixa eu aumentar o máximo que der aqui. Rules for a Flat World. Why humans invented law and how to reinvent it for a complex global economy. Why did humans invent law? The answer has to do with the problem of social order. This is a problem that all human societies have to solve, because only if there is a reasonable degree of social order can people cooperate and get along. And social order is achieved with rules. They tell us who can do what, when, and how. The rules that support social order are a platform. They provide a structure on which choices and interactions are built. In fact, our platforms of rules are probably the most important platforms that we have. Even more important than platforms like transportation, communication, money, and the internet. Because without rules, those other platforms couldn't be built. The platform of rules on which non-human animals build their choices is in their DNA. With humans, rules are not only in our DNA, but also in our culture. And culture is a lot more adaptable than DNA. As a result, humans quickly outcompeted other animals.
Culture provides the platform for a far more complex economic life, one that reaps the benefits of the division of labor, specialization, and trade. Eventually, the complexity of life that culture afforded tested its own limits. Cultural rules are slow to change, and even when they do, change is organic and it's hard to channel. And that's why humans took the next step and invented law. It's a deliberate means of choosing and changing the rules. That's what is special about law as a solution to the problem of social order. It's the capacity to go to sleep one day with one set of rules and wake up the next with another. And by inventing a way of changing the rules to make them progressively more fair and responsive to changing circumstances, humans have found a way to continue growing the economic pie without wasting too much of it on fights about who gets how much. We don't know exactly when humans invented law, but by the time we invented writing, about 4,000 years ago, law was already there. We could see it on the 7-foot stone pillars that displayed Hammurabi's code and in the contracts that traders scratched into clay tablets. And over the thousands of years that followed, all kinds of groups built, destroyed, and rebuilt platforms of legal rules. Some societies looked to religious groups for their rules, and others looked to local despots or family dynasties. Still others formed communes, co-ops, and merchant guilds. And on those legal platforms, human societies over the past millennia grew progressively more complex, with successful economies elaborating the division of labor further and further still. The legal infrastructure of Mesopotamia, for example, supported writing, mathematics, trade, and taxation. And legal developments in the Middle Ages underwrote the commercial revolution. The laws of empire supported global colonial expansion and settlement. The legal infrastructure of the nation-state proved a platform for the Industrial Revolution. And the democratic nation-state supported the mass manufacturing economy. None of these societies were perfect, of course, and many were very unequal and still violent. But one way or another, each legal platform was enough to get us to the next stage in our evolution as a cooperative species. I'm Jillian Hatfield, a professor of law and economics at the University of Southern California. And in my new book, Rules for a Flat World, I look at how our systems for producing law are hitting their limits. Our rules are too complex, they're too costly, and they're too disconnected from the reality of our complex global economy to do their job well. Anger and frustration with how technology and globalization are being managed by our rules is growing. And that's why it's time, yet again, to think about how to reinvent our platform of rules as we leap into the next stages of human evolution. Ok. Então, substitua por rules, substitua a palavra institutions e aí encaixa na aula hoje, porque afinal é isso que são instituições, né? Instituições são regras. Deixa eu compartilhar aqui. Antes, vamos começar com outra coisa primeiro, então, antes dos slides. Uma coisa que eu ia fazer lá na primeira aula, mas talvez aqui encaixe aqui também. Vamos aqui no Our World in Data. Vocês devem conhecer isso. É um site e eles agregam dados e é muito fácil chegar, interativo. Uma coisa que só recentemente é tão fácil assim ter acesso a dados. Eles têm dados de Covid, essas coisas todas. Mas vamos ver dados aqui de PIB per capita. Que é a nossa variável dependente, né, da disciplina. Esse aqui é o The Great Enrichment, né, que a McCloskey fala. The Great Enrichment é isso aqui, né, que é a riqueza, o nível de riqueza de bem-estar humano era muito baixo até muito recentemente. E depois estourou. E estourou desigualmente. E é isso que a gente quer responder, né? Assim que eu coloquei lá no programa as nossas duas primeiras perguntas.
Mas vamos mudar aqui os países. Vamos pegar assim, só alguns países, em vez de pegar todos, pegar só alguns para não poluir demais o gráfico. Vou achar o Brasil aqui. Tá. Botsuana, Bolívia, aqui, Bélgica. Vou pegar mais alguns aqui, Egito, tá, Equador, Finlândia, Alemanha, Sudão, Estados Unidos, Inglaterra, Quênia. Vou pegar alguns aqui também. França e a Rússia. Vou pegar mais alguns países ricos, espera aí. Que tal? Netherlands, New Zealand. Tá bom, só alguns, vamos ver o que dá. E não dá para ver muita coisa, mas vamos chegar mais perto. Legal que isso aqui é bem interativo. Esses dados de ano 1 até 1800 são meio estimativas, né? Que não, eu acho que eu peguei o do Madison Project aqui. Não são estimativas. A partir daqui já começa a ter dados melhores. Vamos esticar, botar isso aqui. Vamos dar uma olhada só aqui, assim. E olha, bom, aí você vê, é mais ou menos o que você pode esperar. Vamos só ver fatos estilizados primeiro. Então, primeiro tem essa noção que antes a variação era muito pequena. Havia países mais ricos, um pouquinho mais ricos do que os outros, mas o mais rico era poucas vezes mais rico do que o mais pobre. E todo mundo era bastante pobre. Esse que é o negócio. Aquela armadilha malthusiana, a lógica malthusiana restringia um monte de coisa. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Sai de Botsuana. Botar talvez aqui, Revolução Industrial. 1700. Vamos ver se eu consigo botar no ano-chave aqui. Aí, 1776, entender a referência, né? Riqueza das Nações. E aí, o fato estilizado, alguns fatos estilizados são esses aqui. Primeiro, vão dizer, mas você que escolheu isso aqui de propósito, é que tem um grupo em cima e tem um grupo embaixo. E tem um hiato no meio, né? Quer dizer, tem, assim, a Rússia está ali, o hiato pode não parecer tão grande, mas tem de fato esse hiato. O mundo é dividido de fato em dois grupos, é um mundo bipolar. Você podia achar que não, podia achar que ia ter várias categorias, assim. E de certa forma tem, dependendo como se definir as categorias. Mas repara que a gente sempre chama assim, é muito comum no linguajar que diferentes profissões usam de países ricos, países pobres. Países desenvolvidos, subdesenvolvidos, primeiro mundo, terceiro mundo, né? Não tem o segundo mundo. O segundo mundo era cortina de ferro. Países tem outras nomenclaturas assim, sempre bipolar. E de fato isso se reflete no que a gente vê aqui. E isso pode, claro, se você sair adicionando países, alguns vão aparecer ali no meio, mas em geral eles estão em transição. Quer ver o que acontece, por exemplo? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui. Vamos botar 1950. Aí fica um pouquinho mais claro. Aí, 1950. Então, deixa eu botar o Japão. Aí a gente vai ver um país que fez a transição, de fato. Então, não é que é impossível fazer a transição, só não é uma coisa comum. Não apareceu o Japão? Vou tentar de novo. O Japão está ali.
É o verde. Bom, eu não estou vendo o Japão. A minha expectativa é que o Japão ele viria desse grupo de baixo aqui e cruzaria para o grupo de cima. Eu não estou vendo ele, mas... Ele não está junto da Bélgica aí, professor? Junto aí do Reino Unido também? Tem uns 4 emaranhados aí. Tá aqui. Se você olhar aqui, ele faz a transição, só que a transição começou antes daqui, né? É esse verde que está ali embaixo. Então, tem um verde que está saindo de baixo, meio que fazendo a transição para cima. E a transição foi mais para trás do que eu estava esperando. Talvez a Coreia... Mas o ponto é esse. Não existe alguns países que fizeram essa transição, outros que fizeram a transição de cima para baixo, que é mais raro. Por exemplo, a Argentina ou a Venezuela, talvez, dependendo como você olhar. Mas alguns poucos fizeram a transição para cima, mas poucos. E quem são? São geralmente os países tigres, né? Tigres asiáticos, talvez Espanha e Portugal, dependendo como você olhar isso aqui, mas são poucos. Então, isso é outro fato estilizados. Não é simplesmente o caso que todos esses países que estão embaixo vão chegar lá para cima. É só, vamos esperar e vai acontecer. Porque é isso que tem teoria econômica previria isso, que seria isso que ia acontecer. Também depende qual teoria econômica, mas a ideia, basicamente, juros fariam isso. Os juros aqui em cima são baixos, os juros aqui embaixo são altos, então o capital sairia dos países ricos, viria para os países pobres, e de fato a gente vê que isso acontece, e esse capital entrando gera investimento, investimento gera crescimento. No entanto, a convergência não é tão óbvia. Eu acho que mencionei isso na primeira aula, tinha grandes debates antigamente sobre a teoria da convergência, e não é tão óbvio que essa convergência está acontecendo. E outro jeito de ver isso é que esses países que chegaram aqui em cima, nossa, chegaram aqui em cima 100 anos atrás, chegaram no século XIX, com algumas exceções, tipo o Japão, tipo alguns tigres asiáticos. Então, isso já está meio estabilizado durante muito tempo. E a questão toda, daí a gente explicar por que essa variabilidade. Então, é aqui que eu vou querer começar, com essa ideia de por que essa variabilidade. Então, deixa eu mostrar uma outra coisa interessante. Se você puser que ele tem a opção de fazer relative change. Espera aí. Tá. Bom, é que depende dos países que você fizer. Relative change mostra os países que cresceram mais, né? E aí, só que daí o jeito aparece o Brasil, tá vendo? Logo abaixo do Egito tem um laranjado que dá uma queda recente. Essa queda recente é a gente aqui no Brasil. Então, o Brasil é um dos países que mais cresceu, né? Eu não sei se ele está pegando o período de tempo que está aparecendo aí, 48 a 16, talvez seja isso. Deixa eu ver, se for mais para trás, assim, se for a partir de 30, você vê ali, está vendo? O Brasil é um dos países que mais cresceu. Então, isso é interessante, quer dizer, o Brasil, isso que é muita gente na literatura, o Ricardo Hausmann, outros chamam do paradoxo do Brasil, né? Porque o Brasil não tem crescido muito nos últimos 20 anos, mas ele já cresceu no passado. Então, o Brasil mostrou que ele tem o que é necessário para crescer. Existem as oportunidades, é um mercado muito grande, existem várias condições necessárias, porque isso já ocorreu no passado, e, no entanto, não tem crescido muito. Então, do ponto de vista de economia brasileira, isso seria uma coisa a responder. Outro que é interessante, eu não fiz isso de propósito, mas Botsuana crescer tanto assim, Botsuana, do pessoal é o queridinho dos economistas, né, da África. É o exemplo na África do país que foi mais bem gerido, que tem melhores instituições. O Acemoglu Robinson tem um trabalho específico sobre Botsuana, onde eles tentam explicar por que Botsuana é um caso de sucesso. É bastante excepcional na África.
em termos de instituições. Então tá, deixa eu sair daqui. Então, é isso, instituições, eu não vou, tá, como é que eu vou tratar instituições? Vamos fazer 3 aulas, vai ser, então, deixa eu ir lá para o programa, porque daí isso aqui é bom a gente ter bem claro. Eu botei aqui um subarquivo novo com as apresentações, porque o pessoal que fez a primeira apresentação me mandou o arquivo, aí eu joguei ali, às vezes você viu alguma coisa ali que interessou você quer pegar, então tá aqui. Os slides, aqueles slides da Gillian Hatfield, eu botei aqui nos vídeos, se eu mostrar algum vídeo, eu vou tentar me lembrar de colocar ali. E deixa eu ver o programa para ver onde que a gente está. Então, essa parte de instituições, eu não vou seguir especificamente nem o nosso capítulo, nem o do North, mas vai ser geral sobre instituições, fazer uma apresentação. Aí a próxima aula vai ser North Wallace e Weingast, e aí tem o livro inteiro disponível aqui na internet, mas eu botei uma versão menor, que o Douglas North meio sintetizou tudo ali. E tem uma palestra aqui do Douglas North lá em Singapura. Ele está fazendo uma palestra lá. Eu acho essa palestra muito boa. Ele explica bem o livro, vale a pena ver, é relativamente comprido. Tem uma apresentação primeiro do presidente da universidade, que leva uns 12 minutos, mas depois tem o Douglas North falando. E ele, uma coisa interessante, que a primeira vez que eu estava ouvindo essa palestra, já há algum tempo, aí tem a sessão de questions and answers no final, e tem uma hora eu nem estava vendo a tela assim, mas uma moça foi fazer uma pergunta e ela fez a pergunta para ele. Eu reconheci primeiro eu reconheci o sotaque de brasileiro falando inglês, é inconfundível. Para mim, eu sempre sei quando alguém é um brasileiro falando inglês, por melhor inglês que fale. Né, tem alguma coisa como falar determine, sabe? Determines, né? Eu mesmo falo isso. Eu falo determine. This institutions determines economic growth. Mas aí eu reconheci, ela foi aluna de economia brasileira. Ela foi bastante tempo atrás também, mas ela foi aluna de economia brasileira. Então é interessante ver as pessoas ressurgindo. Então tem essa aula ali. Aí, então isso aqui vai ser Violence in Social Orders, vai ser a próxima aula. Eu vou falar também, eu devia ter incluído, antes era um livro, um texto muito famoso que a gente dedicava uma aula inteira, mas dessa vez eu vou mencionar mais rápido. É um texto muito famoso do Douglas North e do Barry Weingast, que chama Constitutions and Commitment, sobre a Revolução Gloriosa, na Inglaterra. E eu fui lá no Google Scholar do Barry Weingast, é o trabalho dele mais citado. É um cara que escreve muito, teve muitas ideias revolucionárias, mas é o trabalho mais citado. E por que ele está ali? Porque é o exemplo clássico de uma mudança institucional que ocorreu, em particular, dando poderes para o parlamento servir de freio e contrapeso ao rei. E quando fez isso, que daí a Inglaterra desenvolveu mercados financeiros, teve a Revolução Industrial e o Great Enrichment partiu dali. Então, é um trabalho controverso, muita gente criticou, mas é interessante que o argumento é esse. É um exemplo quintessencial de instituições mudando e levando ao sucesso, de certa forma. E aí, na quinta-feira da aula que vem, vai ser esses Ecktimers aqui, do Acemoglu e Robinson.
Aí tem gente que já botou o nome ali, e a gente pode ter uns 6 ou 7 sendo apresentados. Vai ser uma aula só dessas apresentações. E, então, se alguém mais quiser botar, dá uma olhada lá na planilha. Professor, Sim. desculpa, se o livro do Violence and Social Orders vai ser terça-feira, é isso? Vai ser terça-feira. É. Ah, tá. E todo o resto da semana vai ser na quinta-feira. Quinta-feira. Ah, ok. E daí a gente fecha instituições naquela semana, mas de verdade não, né? Porque depois vem Path Dependence, vem... que é instituições. Na verdade, instituições... Lembra, essa disciplina antes era só instituições, agora estou quebrando um pouco, mas instituições é meio que um guarda-chuva sobre tudo. Ô, professor, boa tarde. Só aproveitando que você está falando de ensino, você já viu como vai ficar a distribuição das notas, já que mudou aquela questão do trabalho, do egg timer? Deixa eu ver. Eu pensei que eu tinha... Deixa eu ver. Então, ficou da seguinte forma, que qualquer apresentação, seja egg timer, seja apresentação, você ganha 30%. É como se não tivesse diferença entre egg timer. A única diferença é que a apresentação você pode fazer com 2 pessoas e o egg timer é individual. Então, a apresentação vale 30%, o debatedor ganha 10%, aí tem a prova e os comentários. É assim que vai ficar. Já foi corrigido no seu último programa, professor. Hoje eu apaguei todos os programas, tinha 2 cópias lá e botei esse aqui, com a data, né, de hoje, 8/5. Ah, não está aparecendo a tela aqui. Tá, sei que estava... Às vezes não aparece o que eu acho que está aparecendo. Tem que ficar melhor de zoom. Assim, ó, o programa que está lá está assim. Então, é 30%, quer seja apresentação ou egg timer. E está com a data de hoje aqui. Então, toda vez que eu mudar o programa, eu vou mudar a data em si também. Então, tá. Então, a gente já partiu disso, a gente já fez isso aqui. E aí a pergunta é como explicar essa variabilidade. Então, eu quero um pouquinho pegar como se fosse a história do pensamento por trás disso, né? Essa é a grande pergunta, uma das grandes perguntas em economia, talvez a grande pergunta em economia. Como é que explica isso aqui? Né? Tanto que no programa é assim que eu motivei a disciplina. Como é que explica isso? Aí eu botei assim, tem várias gerações de tentativa de explicar isso. Então, a primeira geração começa aqui com o Adam Smith, né? A McCloskey, sempre que ela fala de Adam Smith, ela se cruza assim. Então, eu peguei maneira de fazer isso agora. Que é uma investigação na natureza e causas da riqueza das nações. Ou seja, isso. É isso que Adam Smith estava se perguntando. Então, e aí, qual que é a resposta que ele vai dar para isso? Ele e vários subsequentes, né? Então, a resposta é... A McCloskey chama isso de Smithsonian ou Smithian Economics. É divisão de trabalho e trocas, essencialmente. Como é que você fica rico? Especialização em trocas. E tem aí toda aquela lógica de Smith. Seria a primeira resposta a esse tipo de coisa. E só com isso já explica uma quantidade muito grande, né? Aí tem uma segunda geração, e esse slide, aqui eu não quero... Esse slide, assim, a segunda geração é um monte de economistas, quer sejam clássicos, neoclássicos, heterodoxos, marxistas, todos. Aí eu ia me dar o trabalho de botar todos os nomes aqui,
que eu quero jogar, eu vou chamar de economia tradicional. Economia tradicional são todos esses, quer seja heterodoxo, ortodoxo ou qualquer outra coisa, tudo junto, mas são as explicações tradicionais, no sentido que as explicações que foram feitas no passado. Então, mas aí eu fiquei com preguiça de... Sempre ia faltar algum outro, mas aí tem toda uma tentativa ao longo das décadas de explicar o que é que... Quais são as causas dessa variedade, a causa das riquezas das nações. Mas aí, do jeito que eu quero botar, lá pelo ano 2000, na década de 90, veio uma nova onda de debate sobre isso. E eu gosto dessa citação do North Thomas, lá de 73, que dizendo assim, ó, essas coisas que a gente acha que são, que causam crescimento, por exemplo, tecnologia, é isso que causa crescimento, né? É inovação, é produtividade, aumento de produtividade, é educação, capital social, essas coisas causam crescimento, mas elas são causas próximas. A causa próxima é assim, causas últimas. Quando elas acontecem, depois vem crescimento. Mas a pergunta é quais são as causas fundamentais? O que gera a situação onde pode surgir tecnologia, onde surge boa educação, onde surgem essas outras coisas? E aí, assim, lá pelo ano 2000, na época que estava surgindo a Acemoglu Robinson, 2001, era assim que era colocado esse debate. Aí veio 10 anos, mais ou menos, desse debate. E aqui são causas fundamentais, né? Geografia, cultura, ignorância, sorte, instituições. E assim que o livro Why Nations Fail, do Acemoglu Robinson, está montado. Ele está montado lá no capítulo 2, eles meio que colocam isso aqui, e daí o resto do livro eles usam para argumentar que instituições é a resposta correta. Que instituições é a causa fundamental do crescimento de longo prazo. Tanto é que eles têm um artigo, um capítulo no Economic Growth Handbook. O handbook é como se fosse o lugar onde as ideias sedimentadas vão parar no handbook, as ideias aceitas, a sabedoria aceita, vai. E o nome do capítulo deles, a gente vai até ver o arcabouço deles ainda hoje, o título é Institutions as the Fundamental Cause of Long-Term Growth. Agora, é bem ingênuo, assim, a profissão ficou 10 anos debatendo mais ou menos nesses termos, mas é meio ingênuo isso aqui, e a gente já passou desse ponto de achar que tem uma causa fundamental, né? Que é uma e não as outras. Ou que uma seria tão mais importante do que as outras. E já passou disso, porque hoje as explicações envolvem muito, especialmente cultura e instituições, delas serem entrelaçadas e coevoluírem, ter uma coevolução. Isso já está bem sedimentado. Bom, isso está acontecendo agora. Inclusive, a Acemoglu e Robinson lançaram, eu já mencionei isso 2 semanas atrás, um paper sobre isso, é isso que eles estão fazendo agora, querendo argumentar que tem essa relação entre cultura e instituições, mas a mesma coisa já aconteceu com geografia, etc. Então, só muito rapidamente, antes eu montava a disciplina, a gente ficava assim, as primeiras 10 aulas via cada uma dessas coisas, mas qual que é o argumento de geografia? O argumento de geografia é esse: se eu pedir para você colorir os países ricos de uma cor e os pobres de outra, aí você vai ficar assim, pois, mas vai ficar tudo manchado, mas não fica. Ficaria assim, é uma regularidade empírica muito forte. Os países próximos ao Equador são pobres, os países mais distantes, tanto para o norte como para o sul, são ricos. Claro, tem exceções, tem tudo mais, mas mesmo assim, dentro de países é assim. A parte do Brasil mais próxima do Equador é mais pobre do que a parte do Brasil mais longe. A parte dos Estados Unidos, mais perto do Equador, é mais pobre do que perto do Equador. A Itália do Norte é desenvolvida, a Itália do Sul não é. A parte mais rica da África do Sul é a parte mais da África, é a parte mais distante do Equador. E assim por diante. Então, esse aqui é do Acemoglu e Robinson, mostrando essa regularidade empírica, né? A latitude, a distância do Equador está para cá, e os países mais distantes, Noruega, Suécia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Luxemburgo, etc., são mais ricos,
PIB per capita em 85, enquanto que os países mais próximos do Equador são mais pobres. Aqui é simplesmente uma correlação, obviamente. Eu botei o Brasil aqui. Não é claro o Brasil, se o Brasil é próximo ou distante do Equador, porque, né, o Chile é distante ou não do Equador, né? Mas essa que é a ideia. E essa visão é uma visão que já existia bastante. Montesquieu e vários outros já tinham essa relação. Se ele é Jared Diamond, por exemplo, é muito sobre esse tipo de coisa. Cultura é outra explicação. E eu mencionei já isso, mas economistas jamais encostariam em cultura. A empreitada de economia era justamente responder aquela pergunta sobre a variabilidade dos países sem apelar para a cultura. A gente sempre considerou que apelar para a cultura quer ver, roubar. Tem uma expressão, eu não me lembro a expressão, mas então eu me lembro, não sei se mencionei isso na primeira aula, mas eu me lembro de eu mesmo fazer isso. Eu dava aula de FEB às vezes. Então, eu estava jovem professor, recém-chegado da UNB, dava aula de FEB. Aí eu falava, a gente vai explicar a história econômica, a formação econômica do Brasil. Quem aqui é de economia, quem é sociologia, quem é antropologia? Eu via que tinha muita gente de sociologia e antropologia. Aí eu ficava falando coisas mal de cultura, como explicar fatos estilizados usando cultura seria um jeito pobre de fazer ciência. Porque a ideia é que você pode explicar qualquer coisa com cultura, né? Se um país vai bem, é cultura. Se um país vai mal, é a cultura que é ruim. Então, mas o engraçado é que agora isso acabou. E quando a gente chegar na parte de cultura, você vai ver que alguns dos maiores economistas, dos guardiões da profissão, tipo Asimov, tipo Robson, tipo Alessina, tipo Nathan Nunn, tipo vários outros, estão justamente trabalhando sobre cultura. Querendo incorporar a cultura. Isso é bom. Aqui eu botei o Max Weber, David Landis. Tem alguém que fez quem é que foi? Que fez um comentário aqui, por coincidência mencionou o David Landis, o João Pedro Machado. Porque o David Landis é um historiador, mas ele é especificamente... a linha dele é cultura. Cultura explica tudo no mundo. Diga, Fábio. Professor, o senhor está falando bastante de cultura. Eu acho que um problema com cultura, pelo menos a minha impressão, é que é muito difícil você prescrever soluções quando o problema é cultura. Porque eu tenho a impressão que parte da profissão, o objetivo é prescrever soluções, né? Você quer prescrever como crescer, como reduzir desigualdade, como ter instituições melhores. Só que cultura tem um problema sério de a cultura X é melhor que a Y e você não consegue prescrever direito, né, uma solução com cultura. Certo, mas eu acho que é o seguinte, que daí a razão pela qual agora a cultura está sendo tendo esse nascimento em economia, é porque se você vai prescrever soluções, você tem que ser sensível à cultura. Então você vai prescrever soluções que funcionaram nos Estados Unidos. Vamos livrar o Iraque. Vamos dar democracia no Iraque, porque democracia foi uma beleza na Europa. Aí funcionou bem na Europa, que tinha uma certa cultura, mas no Iraque democracia não funcionou tão bem. Então, você tem razão, que você não pode tentar... não sei se não pode, mas é difícil mudar a cultura. A cultura muda lentamente, mas ela determina que tipo de instituições você pode tentar ou não, quais tipos de instituições podem funcionar ou não. Deixa eu pular isso aqui. Tá. Bom, então chegando, aí tem nova economia das instituições. Aí o que eu botei? Botei nova economia não paquidêmica. Que diabos é isso? Isso é que tem um negócio em sistemas complexos que é assim, não me lembro exatamente quem é que falou isso, se foi o von Neumann ou alguém. É que tem alguém que falou assim que ele estudava sistemas não lineares. Eu estudo sistemas não lineares. Alguém perguntou para ele, mas espera aí, por que você chama de sistemas não lineares? Porque todos os sistemas no mundo são não lineares, né? A grande ubiquidade de todos, a grande maioria de todos,
menos os lineares. Os lineares é que são exceção. Então, se você estuda os não lineares, você não devia dizer que estuda sistemas não lineares, devia dizer que estuda sistemas. Porque há grande probabilidade que sejam não lineares. Então, eu pus isso, que eu queria fazer um paralelo com isso. Ninguém mais fala economia das instituições. A que vocês pensaram? Eu sou especializado na nova economia das instituições. Você não fala mais isso porque todo mundo que faz economia, praticamente, faz economia das instituições. Todo mundo faz. Né, e todo mundo aceita. Então, se todo mundo faz, não faz sentido dizer que eu estudo nova economia das instituições. Eu estudo economia. E devia estar subentendido que instituições provavelmente é uma parte essencial dessa análise. Claro que tem, às vezes, você vai analisar uma coisa específica e não precisa realmente incluir instituições especificamente. Mas mostra uma mudança que houve na economia. E eu tenho uma teoria, em parte, por trás disso. Eu não sei se eu mencionei isso na primeira aula, mas a teoria é a seguinte, por que de repente, abraçou-se instituições, quando antes havia meio que um receio, assim, que instituições era uma coisa meio de sociólogo, de antropólogos, e a razão é porque foi a revolução de credibilidade. Quando a economia passou por uma revolução de credibilidade, e o objetivo principal em economia hoje é você estimar efeitos causais. Então, não é que houve um interesse em instituições, mas é que instituições são muito propícias para esse tipo de análise, porque instituições é que fazem muitos experimentos naturais que geram variação exógena. Então, houve um programa, houve uma eleição, houve uma revolução, houve alguma coisa que mudou as regras, e aí tem um experimento natural, porque essas coisas aconteceram em alguns lugares e não outros, e aí você pode testar, você tem uma variação, uma randomização que você pode testar. Então, não é que as pessoas, de fato, passaram a ter mais interesse por instituições, ou passaram a ter mais interesse em história econômica do que tinham antes, né? Até recentemente, a maioria dos programas estavam eliminando cursos de história econômica. Vamos eliminar, porque a gente não precisa gastar tempo nisso, vamos botar mais as matérias mais duras, tira essas, mas de repente ficou sexy de novo história econômica em instituições, porque lá tem muitas perguntas em que você pode fazer esse tipo de análise. E eu acho que esse não é o motivo correto para gostar de instituições ou de história econômica, mas muitas vezes as pessoas depois genuinamente passaram a se interessar por aquilo. Eles foram lá porque lá tinha um experimento natural que você podia fazer, escrever um trabalho sobre aquilo. E acabaram gostando e daí perpetuam. Então, é bom. Tá. Esse é o texto do North, do Journal of Economic Perspectives, e eu botei ele aqui porque essa primeira sentença é a sentença mais citada, você vê isso muito citado, toda vez que alguém ia falar sobre instituições, aí diz, o que são instituições? Aí eles citavam, institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction. Então, elas são feitas, elas são escolhidas, instituições são escolhidas pelas pessoas, ao contrário de cultura, que emerge, né? E são restrições, instituições são restrições, instituições são regras. Naquele vídeo da Gillian Hatfield, você pode pensar regras, instituições são forças que impedem pessoas de fazer coisas que talvez eles queiram fazer. Tá? Então, se você ler esse primeiro parágrafo, para mim aqui ele já define várias coisas e a gente não vai se preocupar muito com definições. As instituições podem ser formais e informais. São as restrições padrões e elas determinam o set de escolhas das pessoas. Então, elas determinam os custos de transação, os custos de produção, direitos de propriedade, e isso, por sua vez, afeta a performance econômica, que é a variável que a gente quer explicar. Então, deixa eu, a próxima coisa, mostrar alguns arcabouços
de instituições. Eu quero, mais do que realmente pegar os arcabouços e olhar eles assim, né? Se vocês leram o primeiro capítulo do nosso livro, lá tem essas coisas, o do Norte tem um arcabouço, mas tem vários outros. Eu quero mais realçar a variedade de arcabouços, mas todos com mais ou menos os mesmos elementos. Cada um tem algumas particularidades. Isso não precisa escolher entre eles, cada um, dependendo do que você vai fazer, cada um serve para uma coisa ou outra. Mas deixa eu só realçar aqui, começar com esse aqui nosso. Primeira coisa a ver é isso aqui, a variável dependente. A variável dependente é essa aqui, performance econômica. Performance econômica, em termos bem genéricos, mas é o quê? É crescimento, é bem-estar, é investimento, é inovação, até coisas como, em economia hoje é meio moda falar em algo que seria menos material do que isso. Antigamente a gente falava assim, só é bem-estar econômico. Mas você quer dizer que, por exemplo, bem-estar econômico não é só ter comida e coisas, é flourishing, fala-se muito isso. O Ross Roberts, do Econ Talk, fala muito em flourishing. Flourishing é você desabrochar, você alcançar o seu potencial. Então, pode ser até escrever poesias e flourishing. Então, mas isso que é performance econômica, é isso que a gente quer explicar. E aí, o que determina, então, a performance econômica? Se você pegar esse pedaço aqui de baixo, assim, especialmente aqui a tecnologia, transformation cost. Bom, primeiro, se você pegar isso aqui, a escolha contratual, isso aqui é meio aquele economia dos custos de transação. Como que você organiza a sociedade? Como é que você vai organizar? Vai ser o tema da aula passada foi justamente que tem uma infinita variedade de formas de organizar. Lá era mais voltado para firmas e mercados, mas pode pensar até em como é que se organiza a sociedade politicamente. Isso é determinado pela tecnologia e custos de transformação. O que são custos de transformação? Pensa que isso aqui é a economia mais tradicional que existe. Né? Economia bem tradicional é isso que isso que a gente aprende quando faz introdução à economia e micro 1, micro 2. Essas coisas pegam insumos, transformam em produtos, não tem ainda direito de propriedade de instituições. Isso é muito importante, né? Isso aqui é tremendamente importante. Mas aí tem todas essas outras relações. Então, instituições estão aqui em cima. Tem instituições formais, instituições informais. Elas determinam, as instituições, né, aquelas regras formais determinam os direitos de propriedade. Direitos de propriedade e custos de transação. Os direitos de propriedade de jure, na lei, escrito lá no papel, mas tem custos de transação, de enforce aqueles direitos de propriedade, então muitos são deixados no domínio público, como a gente viu, e aí tem direitos de propriedade de facto. E essas coisas todas, que é o tema do capítulo 1 do livro, aí elas afetam os custos de transformação e a produção, a organização da sociedade e afeta a performance econômica. Aí tem vários tipos de análise que se pode fazer com isso. Um jeito de análise é tomar como dado as instituições, diz, olha, as instituições em tal lugar, em tal momento do tempo eram essas, estão fixas, e aí ver qual que é o efeito delas. Elas têm um efeito perverso, elas têm um efeito virtuoso, através do que? Dos custos de transação, do direito de propriedade, seja lá, elas geram inovação ou não geram, geram trocas ou não geram eficiência ou não geram, e é esse tipo de análise. Então, no começo era muito isso que se fazia em economia das instituições. Mas outra coisa que você pode querer fazer daí é dizer como é que isso aqui muda, como é que as instituições mudam ao longo do tempo. Institutional change. Geralmente é bem mais difícil fazer isso, mas também é bem mais interessante. Então, aí a outra, para fazer isso, seria a partir disso aqui, seria a partir de uma determinada performance econômica. Então, tem o Brasil na década de 70, o Botsuana em tal momento do tempo, e aí ver essa parte. E você vê que o nosso livro está todo organizado assim, o capítulo 4 é sobre
esses elementos. O 5 é sobre, sabe, governo, legislativo, judiciário. Tem um capítulo para o judiciário, um capítulo para o legislativo, um capítulo para o executivo. E tudo aqui na sombra da Constituição. Você tem vários níveis de regras. Então, tem essas instituições sobre como que as outras instituições são feitas. E quando fala Constituição, é Constituição não necessariamente a Constituição em si, mas as regras de ordem mais alta. Que também você quer saber como é que elas foram escolhidas também. Tem um momento que você quer dar um passo para trás e ver como é que as regras, sobre como as regras são feitas, foram escolhidas. Então, aqui tem toda essa ideia que, dependendo do lugar que você está, nas instituições que já existem lá, isso vai afetar alguém num dos comentários falou isso, que só olhar as instituições não é suficiente, tem que saber sobre poder, e sim, essa literatura é toda sobre isso, é toda sobre poder, como é que diferentes grupos na sociedade têm mais poder do que o outro. Quer ver quem... acho que é a Maria Salete, no comentário dela, ela falando sobre que, além de instituições, o que você quer saber ela deu exemplo de relações de gênero numa sociedade. E esse é um tema que está, após muito ser negligenciado em economia, está muito forte hoje em dia em economia, tem muita pesquisa sendo feita, e aí, então isso seria refletido aqui, né? Você tem grupos de interesse, tem ganhadores, tem perdedores, tem a grande massa não organizada, e isso leva ao governo que você tem e todas as outras instituições políticas. Então, o livro tem tudo isso aqui. E ao longo de algum dos temas, a gente vai ter uma parte de rent-seeking, vai ter uma parte sobre escolha social, e aí são temas que têm a ver com isso aqui. Bom, tá. Aí tem esse arcabouço, aí você fala assim, puxa, mas isso que é um arcabouço, é um monte de setinhas e caixinhas? Que coisa horrível. Sabe quem é que gosta de setinhas e caixinhas? Pessoal de administração, né? Pessoal de business, eles gostam muito. E outros também, as pessoas de business gostam. Quando não tem um paper de administração que não tem... Eu não estou sendo crítico, não estou tentando falar mal de ninguém. É verdade, aqui estou eu fazendo setinhas. Mas eu quero justamente argumentar a favor desse tipo de modelo. Eu vou mostrar, sem entrar em detalhes, porque não dá tempo, mas mostrar quantos outros autores usaram o mesmo jeito de apresentar. É um bom jeito que é fácil de entender e gente, quando você quer fazer esse tipo de análise, onde você está dando um passo para trás e olhando de forma geral. Aí, quando você pega eventos específicos, ali você pode modelar, ali você pode fazer análises empíricas. Esse aqui é um outro livro nosso, livro sobre o Brasil, Brazil in Transition, mas é mais ou menos a mesma ideia. Você vê, eu só vou mostrar que tem os mesmos elementos aqui. Eu vou mostrar uns 5 ou 6 diferentes, tá? Não são todos meus, então, mas esse aqui ainda é meu. Tem a variável dependente, outcomes, eles são afetados por instituições, só que a inovação aqui, o que a gente está querendo fazer é que, aí você se pergunta, mas de onde vem as instituições? Elas são afetadas por crenças. Então, crenças importantes. Cada sociedade tem crenças diferentes, e isso explica por que daí eles escolhem instituições diferentes. Por que todo mundo não escolhe as mesmas instituições, as melhores instituições, de certa forma? Porque não existe isso, né? Tudo depende do contexto, mas também porque, mesmo no mesmo contexto, você pega, sei lá, como é que é? Haiti e República Dominicana, ou Coreia do Norte, Coreia do Sul, contextos muito parecidos e instituições bem diferentes, porque tem as crenças diferentes, tem luta de poder diferente. Bom, mas aí o que é legal desse, eu não vou mostrar isso agora, porque isso vai aparecer mais para frente, mas esse aqui envolve tempo, é um diagrama de caixinhas e setinhas, mas que é dinâmico, ele vai mudando ao longo do tempo. Vem um choque que muda os resultados, e aí isso vai gerar uma mudança nas crenças, uma mudança em quem está no poder. E muitas vezes quem vai fazer essa mudança vai ser uma liderança, vai ser
que vai ser nosso último tema, liderança, né? Tem Nelson Mandela, tem Getúlio Vargas, Hitler, líderes bons, líderes ruins, às vezes são grupos e não pessoas, mas aí eles mudam. E aí, quando muda a crença, aqui a ideia é que mudou. Como é que eu sei que mudou? Porque está mais para cima do que esse aqui. Então, mudou as crenças, aí muda as instituições e muda o resultado. E se esse resultado for entregar o que é esperado, aí tudo fica igual. Se ele mudar do que era esperado, aí repete tudo isso e muda as crenças de novo. De uma maneira meio evolucionária. Tá. Esse aqui é muito parecido. Esse é eu devia ter escrito aqui do Pablo Spiller. Pablo Spiller, e isso aqui foi adotado pelo Banco Mundial. De novo, eu não vou olhar muito detalhe, mas a variável dependente de sempre. Isso aqui no contexto de regulação. Aí tem a regulação que a agência faz, afeta a performance econômica, mas o impacto que a regulação tem não é absoluto, ele depende da governança e das instituições. Então, instituições são instituições gerais, forma de governo, capacidade da burocracia, regras eleitorais, e governança é o desenho do setor regulatório em si. E lá em cima, é interessante, porque é aqui que está se chegando muito agora, história, geografia, religião e cultura. Não está escrito aqui, mas cultura. Esse é muito parecido, isso aqui do Banco Interamericano, eles usaram muito. Eu participei de um livro em que eles usaram, e é bem parecido. Eu não vou nem só mostrar aqui. É a mesma ideia, mas é instituições, né? Instituições afetando o jogo que afeta os resultados. Esse aqui eu vou falar no final da aula hoje, é um do Oliver Williamson, então eu vou deixar, ele no ano 2000, ele escreveu uma resenha, acho que o Journal of Economic Perspectives, sobre a economia das instituições, e isso é muito bom, então eu deixei para o final, que eu vou mostrar como é que a gente encaixa as coisas. Esse é o Acemoglu e John C. Robinson, daquele texto que eu falei, Institutions as the Fundamental Cause of Long-Term Growth. E eles, no paper que eles lançaram 2 semanas atrás, eles usam isso aqui também. Então, aí se você está pensando, esse pessoal que fica usando caixinha e setinha, só fazem isso porque não sabem modelar. Não. Esse indivíduo aqui, Acemoglu, esse é o cara que mais sabe modelar, que mais modela, o maior modelador que existe na história da economia, provavelmente. E, no entanto, ele optou por uma série de papers dele baseado em cima disso aqui. Então, a variável dependente, performance econômica, aqui eles estão dividindo entre instituições econômicas e instituições políticas. A gente vai ver isso aqui. Na aula que a gente vai ter os Ecktimers do Acemoglu e Robinson, talvez eu pegue 10 minutos para ver isso aqui em detalhe, porque todos os papers que vão ser apresentados lá no Ecktimer podem ser colocados em termos desse diagrama aqui. Então, é simples, mas bastante flexível. E depois eles lançaram Why Nations Fail, eles mudaram para isso. Esse é o modelo, é mais simples ainda. Basicamente, a ideia é que tem instituições econômicas e instituições políticas, e elas podem ser inclusivas ou extrativas. Você vê como está simplificando, está tudo ficando binário. E o ponto daqui é que o equilíbrio, lembra no começo da aula os 2 grupos de países bipolar? Então, eles estão aqui. O equilíbrio está aqui. Ou você é inclusivo economicamente e politicamente, ou você é extrativo nos 2. Se você for instituições econômicas inclusivas e políticas extrativas, não é um equilíbrio e você tenderia a ir para um lado ou para o outro, provavelmente para baixo, né? Pelo que a gente viu dos dados. Tem muito mais países aqui embaixo do que lá em cima. Então, esse era o Why Nations Fail. Aí, no próximo livro deles,
é isso aqui. Não sei se vocês já viram isso. Esse livro dele chama The Narrow Corridor, o Corredor Estreito. Esse livro não teve, pelo que eu senti, o impacto que os outros tiveram. Claro que é que nem assim Beatles quando lança o álbum branco, ou sei lá, eu não sei muito sobre Beatles, mas tem uma hora que você não tem como ir para cima fazer melhor. Eu diria Clash, por exemplo. Eu conheço The Clash, né, banda punk, lançou 3 álbuns sensacionais, 4 álbuns sensacionais. Era impossível fazer algo a mais. Chega uma hora não existe criatividade. Aí, de repente, lançaram um álbum horrível, né? Chamava Cut the Crap. Muito ruim, uma vergonha. E aí a banda acabou. Então, eu não sei se esse é o Cut the Crap do Asimov Robbins, mas a ideia é parecida. Você veja assim, o que eles estão dizendo é que existe um caminho muito estreito para você conseguir crescimento de longo prazo. E que você tem que balancear o poder da sociedade. Então, se a sociedade desconfia de governos, não se submete a governo, está sempre desconfiando de autoridade, etc. E eles dão exemplo de uma sociedade africana que os tive. Aí nunca surge aquela força centralizada que é sempre necessário para oferecer bens públicos, para coordenar, para manter paz e segurança. Então, você não consegue crescer. E esse aqui é menos, a gente tem menos na nossa cabeça, menos exemplos disso, mas é um dos perigos, segundo eles. Esse exemplo aqui a gente é cheio, né, de lugares que o Estado ficou forte demais e daí o Estado expolia os seus próprios cidadãos e aí ninguém gera riqueza, sem isso não se gera crescimento, e aí você não cresce. E o que você precisa, de certa forma, é essas duas coisas. Você precisa de uma sociedade forte que vigie o Estado, que aceite o Estado, mas vigie o Estado, e um Estado forte que consiga centralizar poder o suficiente. Eles dão um exemplo, então, aqui é Shackle, né, que é o despótico, é o Leviatã despótico, Estado despótico, aqui o Estado ausente, e aqui shackled quer dizer acorrentado. Eu não acho bom essa palavra, que acorrentado remete à escravidão, alguma coisa assim, porque não é acorrentado nesse sentido, é freios e contrapesos, nesse sentido. É um Estado com freios e contrapesos. E aí você consegue crescer, só que é um corredor estreito. É narrow, é difícil. Na Bíblia diz isso, né, que o caminho para o céu, o portão é fino e o caminho é estreito. Então, você pode dar um passo em falso aqui, né? Os Estados Unidos meio que deu, né? Acho que foi para o lado de cá, né? 6 de janeiro, deu um passo em falso, corre o risco de vir para cá. O Brasil está correndo o risco, talvez, dependendo como se interpretar as capas de jornais. Se bem que eu não sei se o Brasil estaria aqui no meio para começar, mas tudo bem. Então, essa é um outro arcabouço, mas basicamente por que isso está aqui? O que eles estão dizendo? Instituições. São instituições. Claro que aqui já envolve cultura também, porque muito tem o aspecto cultural é forte, especialmente aqui, no poder da sociedade, mas é instituições. Tá, aí a pergunta é... Então, nesse último gráfico, é meio estranho o caso de que quando um país tem um nível baixo das duas coisas, né? O nível baixo de poder do Estado e o nível baixo de poder da sociedade. Isso supostamente seria bom, certo? Ou então ele está interpretando aqui que ele só entra no corredor a partir de um certo ponto. Entendi. Digamos alguém no 0,0. Tipo, o sujeito que está na origem, ele está no corredor ou não está? Pois é, eu acho que talvez essa é aquele negócio que aqui ninguém estaria aqui, né? Você sempre teria algum poder da sociedade e sempre teria um chefe local, então talvez nem faça muito sentido. Mas o que é esquisito, o que me ilude nesse gráfico toda vez que eu olho, que a gente automaticamente pensa que a gente vê essa setinha aqui e diz, puxa, aqui é crescimento econômico. Mas aqui o gráfico não tem crescimento econômico. Talvez se você pegasse uma terceira dimensão e colocasse saindo assim, para cima,
aí tivesse uma montanha, o que esse gráfico teria dizendo é que nesse corredor seria que a montanha estaria alta. E aqui seria uma planície e aqui seria outra planície. Sabe, seria baixo. Porque, assim, esse gráfico, se você coloca como níveis de poder relativo, como você disse agora, sempre vai ter algum nível de organização. Então, você está falando que você está olhando em níveis relativos. Então, na verdade, esse gráfico não diz muita coisa, né? Porque os dois eixos seriam a mesma variável, uma é o inverso da outra. Entendi o que você está dizendo. Se assim, se você avalia como poder relativo, então o gráfico não diz nada. Mas se você avalia como nível absoluto, então fica confuso o que acontece quando os dois estão em nível baixo. Então, relativo não é. Você pode ter qualquer combinação de poder de Estado e sociedades. Não é simétrico, né? O professor, na pergunta do Caio, eu fez associar o livro Porque as Nações Falham, no caso da Nigéria, onde o Estado não tem poder nenhum e a sociedade vive em colapso. Então, nenhum dos dois tem grande poder. Eu acho que eles mencionam isso no... Não sei se Tive, talvez seja até Nigéria, que Tive não é um país, é uma etnia localizada lá. Talvez... Vocês têm razão, o gráfico não é muito bom, embora ele ajude, talvez, as pessoas a enxergar melhor. O jeito de falar, o jeito que eu falaria isso é o seguinte, é que freios e contrapesos são muito importantes e você não quer errar nem para um lado nem para o outro de freios e contrapesos. De ter de mais ou ter de menos. Tá, mas vocês têm razão. O meu ponto é realmente... E talvez por isso mesmo que isso não teve impacto. Eu não acho que é isso. O que eu acho que é que a profissão já tinha passado muito com Why Nations Fail, tiveram muito impacto. Agora isso aqui só está esclarecendo alguns detalhes, então não é mais tão impactante. Até porque muitos freios e contrapesos também pode significar mais custo de transação, né? Que é, tipo, o presidencialismo de coalizão, é um exemplo, né? E aí você coloca, só que muitos atores para interagir também. Eu sei que... Bom, não, vamos deixar... Então, indo para frente, da onde que vem riqueza e prosperidade? Deixa eu fazer isso aqui mais ou menos rápido, que vocês devem saber. Bom, inovação e prosperidade vem de inovação, divisão de trabalho e trocas. É o que eu chamei antes de Smithian Economics, economia smithiana. Então, você consegue fazer muito de acordo com isso. Especialmente trocas. Muita gente não vê trocas como sendo uma fonte de riqueza. Mas a produção é fonte de riqueza, claro. Você pegou, transformou o material e gerou algo novo. Mas trocas geram riquezas. Então, só para deixar isso bem claro, tem dois indivíduos, um é dono do carro, outro não é. Eles têm valoração diferente pelo carro, pelo bem. Um é 100 mil, outro é 120 mil. Então, repara que... Bom, e isso é possível. Muita gente diz, não pode ter valoração diferente. Todo mundo tem que ter o mesmo valor, as coisas têm que ter o mesmo valor. Não, você tem preferências diferentes. Então, você vê que existe, nesse caso aqui, ganhos de troca. Se o dono vender para o comprador por qualquer preço entre 100 e 120, os dois vão estar melhor. Igual ou melhor, vai ser Pareto ótimo. Então, isso é muito simples. E eu quero realçar que riqueza foi gerada, bem-estar foi gerado. Então, você vai numa padaria, você toma um cafezinho, bem-estar foi gerado. Você está melhor e o dono da padaria está melhor. Então, isso é crescimento econômico. Se a gente realizar todas as trocas viáveis, aí a gente não está deixando nenhuma troca viável que deixaria os dois melhores não realizada, aí o país cresce. Então, nesse caso aqui,
muita gente acharia, tá bom, então a troca vai acontecer, o preço correto é 110. Porque daí divide o excedente, metade, vai ficar, o dono do carro tinha algo que para ele valia 100 mil, agora ele tem 110 mil em dinheiro, e o comprador tinha 110 mil, mas agora ele tem um carro que para ele vale 120 mil. Então, ele ficou melhor. Então, um milagre aconteceu. Eles simplesmente fizeram uma troca e os dois estão melhores. Mas não precisa ser 110. Isso a gente sabe. Depende de quem tem o maior poder de barganha. Quem é o melhor negociador, contanto que o preço esteja entre 100 mil e 120 mil, a sociedade enriqueceu. Bem-estar foi criado. E aí, se você está duvidando, não, mas não pode, porque antes tinha um carro, agora tem um carro, como é que foi criado a riqueza? Cadê a riqueza? A riqueza está em forma de excedente do consumidor. Né? Uma melhor alocação de recursos melhora isso. Então, você deu um passo na direção de eficiência. E o que a gente está... E aí eu vou fazer aquela pergunta que está no programa, mas o que impede, então? O que impede todas as trocas de se realizar? O que pode impedir esse excedente de ser realizado? E a resposta é muitas coisas. Se você já comprou um carro usado, então você sabe o que eu estou falando. Você fica uma dúvida tremenda, você fica com o maior medo de de comprar um carro que você não sabe, é um limão, né, no sentido de Akerlof, do mercado de carros usados. Você não sabe que tem assimetria de informação, a quem você vai recorrer, como é que você vai fazer. Muitas vezes você deixa de fazer a compra, é exatamente o carro que você está procurando, mas você vai deixar de fazer aquela compra porque falta essa segurança, o problema de direito de propriedade, de custo de transação, e não existem instituições que vão sustentar, lubrificar, encorajar aquela troca de ocorrer. E aí a questão é, mas o que tem? Então, tá bom, então compra um carro novo, eles têm garantia. Mas é que não é só esse tipo de troca, é todo outro tipo de troca. É investimento, por exemplo. Investimento é uma troca. Você está deixando de consumir hoje trocando para investir mais no futuro. Educação é uma troca, que é um investimento também. Então, tem vários tipos se as trocas não estão ocorrendo, se não tem um ambiente em que as trocas são encorajadas, então essas trocas não se realizam ou elas se realizam de um jeito inferior, de um jeito mais ineficiente. E quando você soma isso ao longo de um país, ao longo do total de um país, fica muito grande. E é isso daí que explicaria, do ponto de vista de instituições, essa explicação de por que alguns países não crescem. Não é que eles não sabem, né? Não é que as trocas estão deixando, os investimentos e a inovação e geração de tecnologia e desenvolvimento de talento e todos esses tipos de coisas, não é que você não sabe. Tem muitas você não sabe, você não descobriu, mas outras você sabe, mas é muito arriscado. Naquele ambiente institucional não tem as garantias, não tem a segurança, não tem formas de arbitrar, de fazer os contratos, de mediar aquilo ali, de recorrer, e aí essas oportunidades são perdidas. Então, daí a pergunta, então, por que todo país não é rico? E se a resposta... Tecnologias, são todas respostas que já foram dadas muito na literatura, né? Solo, a resposta era tecnologia. Capital humano, na década de 80, essa era a resposta. Geografia, a resposta é instituições. Instituições não têm um ponto de interrogação. Claro que daí a pergunta tem que ser, mas da onde vem instituições? E a grande pergunta hoje em dia é mostrar que instituições são determinadas por cultura. Mas vamos, isso a gente vai ver depois. Tá, isso aqui, viu? Tá, aí, então, veja essa afirmação. Então, a afirmação, colocada do jeito mais simples, é países que têm boas instituições, está entre aspas, porque a gente não definiu exatamente o que quer dizer boas instituições, e isso é complicado, mas países que têm boas instituições, eles terão especialização, trocas, inovação,
delegação, trocas intertemporais, trocas políticas, está mais próximo do mundo oceano, onde trocas podem acontecer, e esses países vão crescer. Tá, isso é uma afirmação forte. Não parece forte, porque todo mundo acredita nisso hoje, e todo mundo repete, e todo mundo acredita. Mas antes era uma afirmação forte. Aí, quando você faz uma afirmação forte, nós somos economistas, a gente não acredita em nada até ver os dados. E aí, então, cadê a evidência disso aqui, né? E aí, aí eu quero botar assim, eu quero mostrar ao longo dessa literatura de instituições como é que foi isso. Então, põe isso nesse contexto. Na década de 90, o North já ganhou um prêmio Nobel por instituições, mas cadê a evidência? Aí eu botei assim, que nem eu botei nas explicações, eu vou botar 3 gerações de evidência. Então, a primeira, e eu não vou olhar essas regressões aqui, o meu ponto é só mostrar que chegou um ponto na literatura que começou a surgir cross-country regressions, regressões cross-section, dados para vários países. A variável dependente geralmente era uma variável de performance econômica, geralmente PIB per capita, como esse caso aqui, growth, né, PIB per capita, né, GDP, aqui crescimento do PIB, na verdade. E aí você controla por várias outras variáveis tradicionais que economistas usavam para explicar performance econômica, mas aí a novidade, isso nessa época, a novidade era inserir variáveis institucionais, né? Variáveis institucionais. Então, nesse caso, esse é um dos trabalhos, esse inclusive é um subsequente, ele tinha um antes desse no Journal of Political Economics, corrupção, mostrando que países separados que têm mais corrupção vão crescer menos. E a grande sacada nessa época é que talvez economistas não usavam essas variáveis institucionais porque achavam que era impossível medir. Como é que você vai medir corrupção? Não tem como medir isso aqui. Produção você mede, educação você mede, produtividade você mede, população você mede, votos você mede, mas você não consegue medir corrupção, instituições, freios e contrapesos, confiança, esse tipo de coisa. Mas a grande sacada nessa primeira geração era achar proxies, achar variáveis para fazer isso. Então, corrupção, aqui, liberdade econômica explica a diferença de performance de países. Religião, esse é um trabalho famoso do Robert Barrow, mostrando que religião afeta, e o interessante é você ver aqui que religião afeta, ir para a igreja é ruim para crescimento, ceteris paribus. Já acreditar no céu e no inferno é bom para crescimento. Então, você pode tentar interpretar isso como você quiser. Democracia, e o resultado aqui não é claro, tem uma briga muito grande com cientistas políticos se democracia é bom ou ruim para crescimento. E sempre que você fala que é bom, e as pessoas, e a China? Democracia, aqui uma série de trabalhos, tem uma época que virou moda você dizer que era capital social, confiança, capital social, que se você tem capital social, não tem custo de transação, nem contratos não são tão necessários e todo mundo, as trocas acontecem mais facilmente. Capital social, diversidade étnica, fraccionalização linguística. Então, é isso que era a origem legal, isso foi mencionado na aula passada, na apresentação. Então, esse tipo de variável que economistas não eram acostumados com elas, começaram a surgir, e elas explicavam parte da variação. Tem outros aqui, governança, né, que é uma coisa meio abstrata, o que exatamente quer dizer governança. Bom, aí o problema disso é que, se você pegar a maioria essa geração de estudos que eu estou falando aqui, isso é antes da revolução de credibilidade.
eram cross-section, geralmente, ou às vezes tinha uns painéis, mas você não tinha causalidade exatamente, não se ligava muito para isso. Foi um processo longo, aí veio a revolução de credibilidade, e aí vem a segunda geração. E a segunda geração quer experimentos naturais, ou uma randomização. Você tem que achar alguma forma de mostrar causalidade. Esse aqui, o Acemoglu e Robinson usam esse exemplo aqui, vários outros pessoas, isso é muito comum hoje em dia você ver, mas a ideia aqui seria dizer o seguinte, você fala assim, instituições são a causa fundamental do crescimento de longo prazo. Aí você fala assim, mas eu sou economista, eu só acredito nisso se você me provar com os dados. Então, se diz assim, não, mas eu faço uma regressão de instituições, mostrando que instituições afetam o crescimento. Mas isso é correlação, não é causalidade, eu quero causalidade. Então, esse exemplo, porque além de instituições, os países da sua amostra variam por língua, variam por contexto, variam por geografia, variam por cultura, variam por demografia e clima e várias outras coisas. Então, como é que eu vou identificar na sua regressão o impacto de instituições sobre performance econômica? Então, o problema da identificação. Então, tinha que ter esse tipo de exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo em que, ao contrário do que eu acabei de falar, é o mesmo povo, a mesma geografia, mais ou menos, a mesma história, a mesma cultura, o mesmo senso de humor, o mesmo nível de confiança um no outro, porque era um país só. E aí você vai fazer um experimento, como se fosse um randomized control trial, e você vai pegar uma parte deles e você vai fazer um tratamento com instituições boas, ou seja lá o que seja, o capitalismo, e aqui instituições ruins, ou socialismo, ou seja lá como é que você queira chamar essas coisas, e aí deixa rodar e vê o que dá. Não é bem um RTC, porque não é bem aleatório, mas e o resultado foi esse aqui. Isso aqui é uma foto de satélite, existe isso, toda uma área de pesquisa agora que, em vez de usar PIB, que os dados são cheio de problemas, etc., usa iluminação vista do espaço, que é um bom indicador de onde tem atividade econômica. E tem aqui a capital, né, Phnom, como que chama? E aqui atividade econômica, trocas e florescimento, se é assim que você queira chamar. Aqui não tem muito florescimento acontecendo. Aqui está em termos gráficos, o PIB per capita, é aqui que começa o experimento, e daí você vê que passa 10 anos, passa 20 anos, e não dá diferença nenhuma. Então, puxa, nós temos 2 décadas para esse tratamento, né? Porque a Coreia do Sul, no começo, era uma ditadura também. Isso traz outra lição. Mas, eventualmente, olha o que aconteceu. Eventualmente, isso aqui mostra que instituições demoram para acontecer. Então, eu digo assim, se o governo me chamar e falar assim, me falaram que você é um professor, você sabe alguma coisa sobre instituições, escrever um livro sobre instituições, cadê o... Então, eu quero fazer instituições aqui, o Brasil está precisando crescer, então, está aqui um programa, você vai fazer o Programa Brasileiro de Boas Instituições, e então, um orçamento aqui para você contrata as pessoas e aí vai em frente. Aí ele fala assim, e quando é que você acha que vai dar resultado isso aqui? Porque tem uma eleição vindo daqui a um ano, mais ou menos, tem uma eleição. Então, eu queria ver se daqui a 3 meses você já consegue apresentar alguns resultados para mim. Eu falo, não, isso aqui vai levar 3 gerações, talvez. Eu vou começar hoje, mas daqui a 25 anos vai começar a ter um pouquinho de diferença comparado com o que é hoje. Então, houve um comentário que foi feito hoje sobre cultura. Talvez economistas não deram muita bola para cultura, que cultura não é um botão que a gente possa realmente usar para fazer política. Instituições, de certa forma, também não, né? Instituições, aliás, mas é lento e é devagar e cheio de incertezas, não é uma política do dia a dia. E esse é um outro exemplo que o Acemoglu e Robinson usam no Why Nations Fail,
acho que eles usam logo no começo, se eu não me engano, talvez até na abertura do livro, é Nogales. De um lado é Texas e o outro lado é o México. Então, de novo, é a mesma história, né? O mesmo povo, quer dizer, mesma geografia, mesmo clima, mesmo recursos naturais, mesmo muita coisa, e é o mesmo povo também. Não, espera, aqui são americanos, aqui são mexicanos. Mas se já foi para esse lugar aqui nos Estados Unidos, essencialmente aqui é cheio de mexicanos, e aqui é cheio de mexicanos também. São mexicanos americanos, mas são basicamente mexicanos que migraram para lá ou passaram para lá. Então, a performance econômica claramente aqui bem diferente do que essa aqui, se não é geografia, se não é clima, se não é cultura, o que é? São as instituições, são as regras do jogo, são as restrições. E aí, bom, isso aqui são métodos expositivos, né? Mas esse é o trabalho que iniciou essa geração de vamos testar isso de maneira mais rigorosa. Na primeira aula a gente falou sobre ele, é o livro do Acemoglu e Robinson. Eles querem mostrar que instituições hoje afetam o crescimento econômico. Então, vamos olhar os dados. E eles fizeram isso. Eu acho que eu mostrei esse gráfico na primeira aula também. Isso aqui é uma proxy para instituições. São notas dadas por uma agência de rating para se um país tem instâncias em qual você possa recorrer contra ser expropriado pelo governo. Se investiu naquele país, o governo expropriou você, o governo daquele país expropriou você, a quem você pode recorrer? O judiciário, a imprensa, a sociedade, ao TCU, a quem você pode recorrer? Se tem essas instâncias, essas salvaguardas, então você ganha uma nota alta. Nota 10. Luxemburgo, Holanda, Espanha, Singapura, o que você esperaria? Se você for investindo em Zaire, Haiti, Malau e Sudão, provavelmente, se você for expropriado, não adianta tentar ir para o judiciário, não adianta tentar ir para a imprensa, que senão vai ter a quem recorrer. Então, de certa forma, é mais uma proxy, na verdade, para freios e contrapesos, né? Mas esse é um aspecto importante de instituições, e todas são altamente correlacionadas. Mas o problema é que isso aqui isso aqui é uma correlação. Se você só fizer essa regressão. Então, aqui, eles meio revolucionaram com a ideia de uma proxy, aquilo que eu falei, ao achar uma proxy para algo que parecia incomensurável ou não mensurável, não incomensurável, mas não mensurável, isso já foi uma inovação muito grande, mas aí eles vieram com essa ideia aqui de, bom, as instituições hoje, elas são parecidas com as instituições do período colonial, porque existe esse path dependence, esse lock-in, essa persistência, essa histerices, tem um monte de nomes para isso aqui, e a gente vai ter uma sessão só sobre persistência, né? Então, esse paper é a gênese daquela literatura. Aliás, na verdade, não. O paper do Engelman e Sokolov que inspirou esse trabalho do Acemoglu e Robinson, mas daí esse trabalho do Acemoglu e Robinson inspirou essa série a gente vai ter toda uma série de egg-timers sobre estudos de persistência. E a grande sacada aqui é essa aqui, que, bom, eu não consigo medir instituições coloniais, mas eu consigo medir mortalidade da época, mortalidade colonial nas Américas, né? No Brasil, Estados Unidos, México, no Caribe, quanta malária tinha, quantos soldados morriam, quantos padres morriam, etc. E aí, com isso, você consegue fazer variáveis instrumentais ou alguma coisa assim, e contanto que você tem essa condição aqui. A ideia é a seguinte, aqui, o mosquito, a mortalidade está randomizando, ele tá aleatoriamente jogando instituições diferentes, e aí aqueles tipos de instituições que a gente falou, instituições, como é que é que é o termo do Caio Prado? Instituições de povoamento
aleatoriamente para lá, instituições de exploração para lá. É como se fosse, claro que não é aleatório, é quase aleatório, essa que é a ideia. E aí as instituições persistem e não existe, supostamente, um canal de mortalidade para crescimento econômico, e com isso eles conseguiram identificar o processo de instituições. Esse gráficozinho, assim, eu já usava isso aqui lá em 2000 e depois desse livro sair. Se você já leu The Book of Why, um negócio que está muito, eu acho que vai ficar muito forte em economia, do Judea Pearl. Ele é um cara de ciência de computações, mas ele está sendo cada vez mais adotado por economistas. Ele tem esses DAGs, que são esses desenhos Directed Acyclical Graphs. Que esses gráficos é basicamente isso. Ele tem uma condição lá, se você já leu, você vai ver a condição que é o backdoor criterion, o critério da porta traseira, de certa forma, que se essa seta estiver aqui, se a mortalidade na época colonial afeta crescimento hoje, aí, se você estimar isso aqui, se fizer essa regressão aqui, você tem um confundidor, um confounder aqui, e a sua estimativa ela vai ser viesada econometricamente. Então, a sacada deles foi fazer isso. Com isso, eles inspiraram parte dessa revolução de credibilidade. Eu acho que esse é um dos trabalhos que realmente fez isso crescer. E aí, deixa eu botar essa terceira geração. Eu optei de botar a Melissa Dell aqui, porque o que eu quero fazer o contraste, assim, esse é o primeiro trabalho, e esse trabalho foi muito criticado. Eu mencionei na primeira aula um outro professor que mostrou, inclusive acusando eles de manipular os dados de certa forma. E esse trabalho nunca seria publicado hoje. Ele não é limpo que chega, a estratégia de identificação não é limpa que chega. Dificilmente ele seria publicado, certamente não na American Economic Review, que é onde eu acho que foi publicado, embora seja CEMOGO, né? Então nunca se sabe. Mas ele é seminal por causa disso. Ele, dado o contexto do tempo dele, ele que levou, ele deu uma guinada na literatura nessa direção. E a Melissa Dell, eu ponho ela aqui porque ela é aluna do ACEMOGO, inclusive ela é editora da Econométrica. Agora, com esse trabalho aqui, ela ficou muito famosa, que é exatamente esse tipo de argumento. Instituições no Peru, as instituições de exploração de trabalho, que é a MITA, que os colonialistas espanhóis puseram lá, tem impactos hoje. Impacto na altura das crianças, impacto na variação de rendimento escolar das crianças na Bolívia ou no Peru hoje. As instituições de 500 anos atrás. Então, é um estudo de persistência. Alguém vai apresentar esse trabalho naquela sessão de persistência, e eu botei ela como representando isso para mostrar aonde que foi essa literatura, desde aqueles Barrow regressions lá no começo, até essa approach que tem hoje, que busca a história econômica por esses experimentos, essa variação exógena, e ela talvez é a representante máxima hoje em dia nisso aqui. Tá. Aí, deixa eu só acabar com isso aqui, aquele gráfico do Williamson que eu botei lá no começo. Eu achei legal isso aqui, que ele divide assim, a economia assim, em 4 níveis de análise. Tá? Então, o primeiro é simplesmente a economia micro ali, as trocas acontecendo ali. Então, eu botei essa foto aqui. Você me dá trigo, eu te dou um peixe. É a economia smithiana, que eu falei. Ela está acontecendo sempre, essas trocas acontecem continuamente. Qualquer regra, o propósito é get the marginal conditions right. Benefício marginal é igual ao custo marginal. Né? Então, vamos acertar isso e isso vai levar à eficiência. Então, dependendo do que você está estudando, esse vai ser seu foco. Né? Isso aí, quando a gente aprende economia, é a primeira coisa que a gente aprende. Opa, para baixo. Então, trocas
Olha os índios ali do Demsetz trocando peles de castor. Olha as feiras de champanhe. Alguém mencionou isso também no comentário. Feiras de champanhe. O Douglas North tem um trabalho onde ele analisa, junto com o Milgram, eu acho, como é que, apesar de não ter leis muito boas acontecendo, como é que eles conseguiam fazer as trocas. Aí tem o segundo nível. O segundo nível, vamos falar de governança. Então, governança é como é que se organiza. Tem aquelas trocas acontecendo continuamente, mas elas acontecem como? São só indivíduos trocando? Ou são firmas? Ou são cooperativas? Isso é aquela aula atrasada, a aula que a gente acabou de ver. Como é que se organiza o ambiente onde acontece essas trocas? Então, get the governance structure right, né? Seria o moto disso aqui. E aí, acima disso aqui, seria essa das instituições. O ambiente institucional, aí eu botei ali um parlamento, ou sei lá, um tribunal, e tem poder político, e tem as regras de como é que a gente faz as regras, direitos de propriedade, como é que os direitos de propriedade são escolhidos, etc. As mudanças nessa área acontecem menos frequentemente. Aqui embaixo é contínuo, aqui você muda a governança entre 1 e 10 anos, talvez. Aqui as instituições... Por exemplo, o Brasil precisa de uma reforma eleitoral. Todo mundo fala. Uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma universitária. Mas elas não acontecem cada ano, nem a cada 10 anos. Talvez acontecem a cada 30 anos, cada geração, 2 gerações, etc. Então, get the institutions right. Aqui que é o North, get the institutions right. E, finalmente, daí a parte aqui, eu vou botar aqui, embeddedness, instituições informais, normas, cultura, né? Customs, tradition, norms. Essa é a parte que eu estou mais interessado hoje em dia. A parte de cultura, eu estou argumentando que muita gente em economia mudou o foco recentemente daqui, porque aqui já tem consenso, todo mundo concorda com isso, vamos vir para cá agora, vamos olhar isso aqui. E aqui, como foi dito, a gente discutiu hoje, cultura muda mais lentamente ainda, a cultura não é exatamente um instrumento de política, mas ela muda, ela coevolui com instituições. O paper do Asimov e Robinson é exatamente sobre isso, como é que instituições mudam a cultura, e depois cultura muda a instituições. Aqui não é get nothing right, porque ninguém está fazendo isso aqui. Isso aqui está emergindo sozinho. Aqui tem gente fazendo, é uma variável de política. Você pode mexer, tem um botão, tem uma manivela para você puxar essas aqui, mas aqui não. Então é isso. Desculpa, foi um pouquinho longo. Alguém tem comentários, perguntas sobre isso, sobre instituições em geral? Professor, eu tenho uma pergunta, mas não é relacionada à questão da aula em si, e sim da organização do egg timer. Eu tinha entendido que debatedor 1 e 2 só ia ter quando tivesse os artigos, e que quando fosse egg timer é só um debatedor, mas mudou isso? Não, porque lá na tabela tem 2 egg timers. No que eu vou apresentar, no egg timer, que eu vou apresentar do Acemoglu, está com 2 debatedores. Quer dizer, a minha ideia inicial é que seria que não, só porque os egg timers é para ser mais rápido e para a gente colocar, mas deixa eu pensar um pouquinho, porque, por outro lado, torna bem rico você ter 2 debatedores, especialmente um debatedor fala uma coisa, o outro fala algo diferente, pode ser bom. Só tem que tomar cuidado com o tempo, né? Então, a princípio, um ou outro, talvez a gente possa até fazer assim, não teria problema, não. Não sei o que vocês acham, se alguém achar. Não está achando ruim isso, por acaso? Não, é só para Botando mais pressão em você para apresentar? Um pouco isso, mas não só isso, assim, eu fiquei preocupada mesmo em relação a isso, porque mais no sentido de, tipo,
se for para ser 2 para outros egg timers, eu tenho teria mais opções também para escolher. Ah, tá bom. Tá, eu vou pensar sobre isso, na próxima aula a gente bate o martelo. Beleza. Ok. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Professor, também em relação aos egg timers, o que você recomenda, assim, que a gente vai ter só 7 minutos, né? Como que você recomenda para a gente ser concisos para resumir os papers? Tem uma coisa que eu recomendo, que eu acho muito importante, eu sempre fazia muito, e ver que eu devia voltar a fazer. Primeiro, lá no programa, eu copiei no programa umas recomendações de alguém, de uma conferência que eu vi, onde eles dão algumas recomendações. Mas eu recomendo o seguinte, presuma que as pessoas já leram. Então, todo mundo leu. Então, você não precisa fazer muito pano de fundo e escolha a mensagem mais importante e fala aquela. Mas o que eu recomendo realmente é experimente fazer em voz alta em casa. Você se sente meio idiota fazendo isso, falando sozinho, você se convencer sua mãe a ouvir, melhor ainda. Mas se você fizer em voz alta, dá uma sensação muito boa do timing. Eu, quando ia para conferências no começo, ia morrendo de medo em conferência, você tinha 15 minutos para falar, ou 20 minutos, e quando você está apresentando, tem uma coisa einsteiniana que acontece, que o relógio fica maluco. O que acontece quase todo mundo, o tempo passa incrivelmente rápido. Então, você jura que passaram 5 minutos, mas, na verdade, já passou 15 minutos. É muito comum isso. Então, eu vejo muita gente em apresentação que chega lá e ele só tem 10 minutos para apresentar e ele gasta os primeiros 3 minutos com agradecimentos e prolegômenos e outras coisas falando, em vez de ir direto ao ponto. Eu, quando tenho 10 minutos, eu já vou direto à primeira sentença, já nesse trabalho vamos mostrar tal coisa, vamos fazer dessa forma e etc. E você apresentando em voz alta em casa antes, você tem uma noção do tempo, de quanto tempo, o que cabe realmente. Eu, no começo da minha carreira, eu errava muito, eu falava assim o seguinte, não, eu sei como resolver isso, é só falar muito rápido. Eu vou falar exatamente o que eu falei antes, que não encaixava, mas eu vou falar ultra rápido e aí vai dar certo. E não ficava bom. Eu notava que... Né, eu acho que até hoje eu falo mais rápido do que eu devia e mais enrolado, mas então apresentar alto faz. E aí você vai ter uma noção de se funciona ou não. Você sabe, quando você acaba, você sabe se funciona ou não. Ok, mais alguém? Então, tá bom. Então, tenha um bom fim de semana até terça-feira.